Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live Restart. Se você está vendo esse vídeo agora, não esqueça de deixar seu comentário e participar. Assim que termina a live, eu também lá no YouTube volto vendo as mensagens que deixaram e respondendo o máximo possível, tá bom? A nossa live de hoje tem como tema o sono e a relação dele com as telas eletrônicas. A gente vai só dar mais um segundo para que o Instagram envie para mais pessoas a live e é claro, você que já entrou pode contribuir acionando aí esse coraçãozinho, mostrando para o Instagram que a live é importante, relevante, e ele vai enviar para mais pessoas. Então não deixe de fazer isso, é muito importante, tá bom? Então vamos lá, eu já vou aqui entrar convidando a nossa participante de hoje, só um minuto. Oi Camila, você está me ouvindo bem? Minha conexão. Só um minuto. Tentando enviar aqui. Tá ouvindo bem, gente? Tá todo mundo me ouvindo bem? Joia, tô tentando aqui enviar o convite, só um minuto. Camila, você pode enviar para mim o convite, por favor? Que a minha conexão tá ruim, eu não tô conseguindo enviar. Aí você me envia, eu aceito daqui. Ah, deixa eu ver se agora eu vou conseguir. Agora vai. Ótimo, Mari. Obrigada por participar. Oi, Camila. Oi, Boa noite, tudo bem? tudo bem? Vou Que dar um. bom. Camila, queria muito te agradecer por aceitar participar do convite. Você acredita que eu tinha escrito uma mensagem para você já tem um tempão? E aí eu pensei que tivesse enviado, mas não enviei. E fiquei, gente, eu não acredito, Camila ainda não respondeu, vou lá. E quando eu entrei foi que eu vi que a mensagem estava escrita, mas eu não tinha enviado. E Ah, aí, assim que eu te enviei, você respondeu, eu fico muito feliz por ter sua participação aqui com a gente. Falar para as pessoas que a gente está começando a live agora, nós iremos nos apresentar, né? Tanto você quanto eu, mas dizer que a live de hoje vai tratar de um dos temas que eu mais recebo aí de perguntas, acredito que você também, que é a questão do sono das crianças, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a prevalência e como vem interferindo e a participação das telas nessa interferência, tá? Então, Camila, eu queria que você inicialmente se apresentasse para o pessoal, depois eu me apresente e a gente começa o nosso bate-papo. oi, gente. Então, eu sou Camila Magalhães, eu sou pediatra. É, Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho na live nesse assunto que eu gosto de debater um pouco aqui no Instagram, apesar da polêmica que gera, porque todas as vezes que eu falo em relação a reduzir telas, que está associada à piora do sono, piora do desenvolvimento Uhum. neurológico, da fala da criança. Ai, porque você não tem filho ainda, que eu não sei o quê, você estuda muito. Na verdade, o nosso papel aqui é informar, né? Então, hoje a gente está aqui Sim. para informar Uhum. as mães sobre os perigos da exposição às telas, como isso interfere no sono das crianças. A gente sabe que essa pandemia é um momento complicado, né? Muitas crianças tendo Sim, online, está sendo um desafio, mas enfim, sim, né, vai aproveitar para dar dicas para vocês, para minimizar sim. os efeitos, principalmente no sono das crianças, que é uma queixa que eu tenho muito no consultório. Meu filho não dorme, doutora, meu filho acorda muito, eu tô ficando cansada, é, o marido tá ficando cansado, a criança não dorme, ou tem muitos despertares. Então, assim, é uma das queixas que a gente mais tem no consultório, né? Isso mesmo, Camila. Você falou aí de ser complicado lidar com isso, porque as pessoas falam, ah, você não tem filho, ah, mas você. E assim, é muito comum esse tipo de desculpa. As pessoas sempre estarão encontrando uma justificativa para barrar a tela. Por quê? Então ela vai falar, ah, você não tem filho. Depois, quando tem, você fala, ah, isso é porque a sua é menina, não é menino. Menino é mais arteiro. Ah, você fala isso porque você tem dois. Se fosse um, ah, se você falar isso porque você tem um, se fosse dois, então assim, sempre alguém vai encontrar
uma forma, né? Então a gente não está aqui para julgar. Cada um, dentro das suas possibilidades, das suas condições, irão encontrar as melhores alternativas. Nós estaremos dando dicas. E é como você falou, a gente vai, de fato, orientar, mostrar através do que a gente estuda, do que a gente vê, o que vem sendo mostrado e orientado pelos pesquisadores, pela ciência, pela medicina, para que a gente seguir, né? Então, aí dentro disso, o pior é se não tivesse essa informação, né? Então, a gente vai compartilhar isso no sentido de auxiliar e cada um aí, dentro das suas possibilidades, deve tentar encontrar um equilíbrio, né? Para tentar evitar os principais problemas. Muito obrigada, gente, pela participação. Continuem dando joinha. Isso é muito importante para o Instagram entender que a live é importante e aí ele envia para mais pessoas. Então, se você clicar nesse coraçãozinho agora, ele vai perceber isso e vai fazer isso, nos auxiliar enviando a live para mais pessoas, tanto para seguidores da Camila quanto para os meus. E se vocês quiserem enviar a live para uma pessoa específica, eu lembro de fulano, ela me falou uma vez que precisa disso, então clica nessa setinha aí, ó, nesse aviãozinho e envia a live direto para ela. Talvez ela não assista agora, mas em um outro momento ela tenha a oportunidade de assistir. Você vai estar ajudando muito, tá bom? Bom, então vou me apresentar, eu me chamo Diana Cavalcante, eu sou graduada em fisioterapia, mas estive sempre muito envolvida com a área acadêmica e científica, né? Eu falo que eu entrei no curso de fisioterapia para descobrir que eu queria ser pesquisadora. Então segui muito o caminho da pesquisa, por isso que eu fiz mestrado e agora estou no doutorado, porque esse é o caminho de quem realmente gosta dessa área, né? Então eu pesquiso sobre isso hoje, que é o tema aí das minhas redes sociais, o Restart, porque eu faço um trabalho no programa de doutorado que envolve a relação das famílias com as novas tecnologias digitais, mais especificamente como os pais percebem a interferência do seu próprio uso no relacionamento com o seu filho. Então é por isso que o Restart é voltado para esse tipo de informação. A gente fala muito dos efeitos na vida da criança, na vida da família, dos pais, e a gente vai estar sempre abordando isso, não numa tentativa de, vamos ser contra a tecnologia, nada disso, né? Estamos aqui por conta dela, mas vamos entender a melhor forma de usá-la, principalmente para manter a saúde das nossas famílias e, é claro, o bem-estar dos nossos filhos, né? Bom, então vamos começar, Camila. Eu separei aqui algumas perguntas que as pessoas fizeram, né, sobre sono, que eu deixei uma caixinha ontem de perguntas. E assim, inicialmente, acho que para a gente entender um pouco o que significa a temática, eu queria que você explicasse para a gente por que que o sono é bom, né? Por que que é bom dormir, por que que é importante isso para a criança, principalmente. Bem, de forma resumida, né? O sono é a fase do nosso descanso, do descanso cerebral, do nosso descanso do corpo, né? A gente trabalha o dia inteiro, trabalha no sentido, né, de ficar ativo durante o dia. Uhum. À noite é a hora que a gente vai descansar e também é à noite que o nosso cérebro vai consolidar as atividades que a gente aprendeu durante o dia. Então, principalmente em crianças, o sono é importante, porque todo aquele aprendizado que a criança teve durante o dia, as novas aquisições, as novas habilidades, tudo que a criança aprendeu. Por exemplo, um bebê que aprendeu a rolar, bebê que aprendeu a falar, à noite que ele vai dormir e que o cérebro vai guardar essas informações, né? Vai processar tudo aquilo ali para a criança, né, continue mantendo o desenvolvimento dela, tá? Também é importante o sono para a secreção de hormônios, tá? Então é durante o sono que são secretados alguns hormônios, como o hormônio do crescimento. Então ele é secretado Uhum. no sono e no sono noturno, no escuro, tá? Então, isso é super importante. Então, as crianças que trocam muito o dia pela noite vão dormir muito tarde, né, de madrugada, e aí acorda depois tarde, tem essa deficiência na secreção do GH, que é o hormônio do crescimento. Então, pode ter algum déficit de crescimento, tá? Também o hormônio da saciedade, a leptina, a gente secreta também durante a noite. Então, obesidade também está associada a um sono Sim, de má verdade. qualidade, né? Então, isso é informação que às vezes a gente não sabe. Então, isso é importante a gente saber também. Então, enfim, são várias funções que o sono tem. Sim. É descanso reparador. Outra coisa importante, quando a criança tem um dia mais agitado, que ela aprendeu coisas novas, a criança que adquiriu uma nova habilidade, aprendeu a rolar, à noite o sono tende a ser mais agitado,
porque o cérebro está ali tentando processar tudo o que aconteceu. E o sono das crianças é naturalmente mais agitado que o nosso. Então, muitas vezes, Aham. vai falar, doutora, ele mexeu a noite inteira, ele fica rolando, ele resmunga, né, conversa. E aí eu olho, eu fico preocupada, eu vou lá mexer. Mas isso é normal do sono da criança. A criança tem um sono mais agitado justamente por causa dessa atividade cerebral aumentada. Então, às vezes, Hum. o pai, a mãe quer ir lá acordar a criança, achar que a criança está com alguma coisa e tudo. Deixa a criança dormir. É o cérebro que está ali. Às vezes a criança bota de um jeito, ela acorda de outro, numa posição totalmente diferente. Os bebês, quando aprendem a rolar, você bota numa posição no berço, acorda lá do outro lado e a mãe, meu Deus do céu, doutora, o que está acontecendo? Tá super normal. Isso aí é o cérebro processando. Por isso que é importante aquela questão de segurança no berço. Então, tomar cuidado com os cobertores, travesseiro, Aham. e todo esse tipo de coisa que o bebê ainda não sabe se defender pode ser, né, um risco de acidente, de sufocamento e tal. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado com o sono seguro do bebê também. Aham, que bacana, Camila, muito importante. Você falou, eu lembrei, você falando aí dessa importância para esse reparo cerebral, né, que o sono tem, de um artigo uma vez que eu li, realizado por um grupo em Israel, onde eles fizeram um experimento com peixe, um tipo específico de peixe de água doce, se eu não me engano é peixe zebra, e que tem características muito semelhantes, né? É surpreendente aí com o ser humano. E eles analisaram que o sono foi muito importante justamente para essa manutenção do núcleo da célula, né? Então era nesse momento que o núcleo da célula, que tem ali o material, a maior quantidade de material genético, faz essa reparação. E eu me lembro que o pesquisador ele fez uma chamada assim, eu não sei se era o título, se era uma chamada dentro do artigo, mas era tipo assim, da mesma forma quando a gente tem muito buraco na estrada. Quando tem muito buraco da estrada, devido à atividade do dia, né? E os buracos se formam durante o dia, durante a passagem dos carros do dia. Só que por conta dessa grande movimentação é que é mais conveniente o reparo à noite. Por isso que os reparos das estradas ocorrem à noite, com menos atividade, com menos movimentação. Ele fazendo a comparação com o sono, né, para esse reparo cerebral. Então, durante o dia nós estamos constantemente em contato com estresse diário, né, do dia a dia, com essa formação dessas novas conexões, aprendizagem e tal. E de noite é quando ocorre tanto essa solidificação do que foi recebido durante o dia, como reparo de pequenos estressores, né? E só aí a gente começa a perceber como o sono é importante, principalmente para os bem pequenos, não é verdade? E assim, Camila, uma pergunta que as pessoas me fazem e que eu não sei responder com propriedade e o que é o sono ruim? Quando que eu considero que o sono não é bom? Porque às vezes os pais fazem só a conta, né, do tempo de tela. Dormiu tantas horas, tá bom. Ou dormiu menos disso, não tá bom. Existem outros sinais que eles podem estar observando que podem ser indicativos de um sono inadequado? Com certeza. Na verdade, o tempo é muito relativo, né? Lógico que nos bebês esse tempo é importante, nas crianças menores, mas a partir de uma certa idade, a gente vai observando que cada pessoa, né, tem um ritmo de Uhum. sono, né? Então, tem pessoas que dormem 8 horas e tá tudo bem. Tem pessoas que dormem 4 e que tá descansado e que vida que segue, apesar de que eu achar 4 horas pouco. Enfim, Uhum. é um pouco relativo. Então, além da questão do tempo do sono, é como a criança acorda, como a criança fica durante o dia, se ela fica Uhum. mal-humorada, se ela fica irritada, se a criança, por exemplo, já nos maiores, tá com dificuldade de aprender na escola, tá com baixo rendimento escolar, com baixo desenvolvimento, então a criança que não está desenvolvendo, né, neurologicamente, né, não está sendo adequado. Então essa qualidade do sono está sendo ruim, mas Sim. principalmente observa a irritabilidade nos menores, então crianças que ficam irritadas, né, Uhum. que parecem não estar descansadas, porque quanto mais cansada a criança está, mais dificuldade de dormir, mais irritada ela fica, os pais ficam estressados, e aí fica aquele, né? Ciclo, né? Exatamente. Então, e esses são fatores importantes para a gente avaliar. Então, não focar somente Uhum. no tempo, mas na Uhum. qualidade,
como essa criança acorda, se ela acorda bem, né? Tirando aquele tempinho de mau humor que às vezes pode acontecer, né? Quando acorda, mas depois a Uhum, criança posta, brinca, tá ativa, tá esperta. Então, uhum, está sendo de qualidade. Muito se pergunta uhum, bebês. Ah, os bebês que despertam muito, né? Ah, doutora, meu filho aham, desperta muito, isso pode ser um sono ruim? Nos bebês, não necessariamente, né? O sono dos bebês é diferente do nosso. Então, os bebês têm vários despertares, mas esses despertares não estão associados a um sono de má qualidade. Isso já foi provado. uhum, Tem aquela questão do medo de dormir sozinha, a insegurança, né? Então, às vezes, ela acorda ali para mamar, mas na verdade para ter aquela conexão com a mãe, com o pai, né? Então, os despertares nos bebês isoladamente não querem dizer que é um sono ruim. Então, por isso sim, precisa de uma avaliação global, né? Se a criança aham, cresce, ganha peso bom, né? Tá desenvolvendo, adquirindo os marcos motores bacanas, então significa que o sono está sendo tranquilo, né? Mas a gente precisa fazer essa higiene de sono também para poder também aham, a família, né? É claro que uma criança que tem muitos despertares e a mãe tá tranquila, tá conseguindo levar, tudo bem. Mas hoje, por exemplo, atendi uma mãe que a criança tem muitos despertares, ganha peso, desenvolve, tudo bem, mas a mãe está ficando esgotada. Então, isso a mãe começa a estressar, começa a descontar. uhum. Nossa, então isso aí a gente precisa ajustar com bons hábitos, uma boa rotina e higiene do sono. Uhum. Até alguém aqui perguntou, acho que foi Isabel, sobre dicas de higiene do sono, preparo para o sono. A gente vai falar, tá, gente? No finalzinho, a gente fala sobre essas dicas, tanto de higiene do sono, quanto também da tela, tá bom? Você já respondeu, Camila, duas outras perguntas que eu ia fazer, que era sobre a questão dos despertares e também sobre a questão do sono diurno e noturno, que você já explicou que não é a mesma coisa, né? Que tem uma diferença. Tem diferença. Nos menores de 3 meses, nem tanto, porque o bebê ainda está aprendendo a organizar a sua rotina, o bebê está aprendendo ainda o que é dia e o que é noite. E a gente tem que entrar Uhum, no processo para começar a ensinar o bebê para aprender o que é dia e o que é noite. Porque, gente, o nosso corpo, né, fisiologicamente, ele foi preparado para trabalhar de dia e descansar à noite, tá? uhum, Igual eu também faço plantão noturno, eu também trabalho à noite e tal. uhum, Mas o nosso corpo foi feito para trabalhar de dia e descansar à noite, tá? Então, uhum. com o tempo, então, nos primeiros 3 meses a criança ainda inverte muito isso, mas o nosso papel é começar a ensinar a criança, né, nesses primeiros meses, o corpo começar a aprender o que é dia e o que é noite, porque a nossa secreção hormonal, igual eu falei, depende do dia e depende da noite. Então, tem hormônios que são secretados de dia, outros que são secretados à noite. E a criança precisa estar dormindo Uhum, mais à noite mesmo. Então, a gente precisa uhum, ensinar a criança a dormir. Porque o sono nem sempre é instintivo. Igual a amamentação, né? Então, a amamentação, aham. acha que a menina nasceu para pegar no peito e maravilha. O dó, o dó. Então, é tão instintivo assim. E o sono também. Então, a gente precisa ensinar bons hábitos de sono para a criança desde o comecinho. E o mais importante é o que? Rotina, né? Então, fazer as coisas no mesmo horário. Então, banho de manhã no mesmo horário. Isso para os bebês menorzinhos de 3 meses, que não Uhum, noite e dia. Então, assim, de dia a casa fica clara, de noite a casa mais escura, menos barulho, menos informação, para a criança começar a aprender nesses primeiros 3 meses. E depois, mais pra frente, a gente dá as dicas de ritual. uhum, bacana. E aí você já falou um pouco sobre a questão, né, da importância desse ciclo, né, da mãe, da família auxiliar a criança nesse processo de entender o que é dia e noite. E aí agora a gente acha que a gente já pode entrar um pouco na parte da tela, né? Você falou que recebe muitas crianças que, segundo você, já têm uma alteração do sono, Camila. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência diária no consultório, de tanto do que você percebe dessa relação, se você chega a perguntar e sente que é por conta da presença da tela. Conta pra gente um pouquinho como é essa realidade. Ó, bebês menores, acaba que são expostos à tela, mas de uma forma um pouco menos intensa, e eles também não fixam tanto. Por exemplo, os menores de 1 ano. Às vezes está ali, ele olha, mas não é de fixar tanto, tá? Então, eu Uhum,
rotina, amamentação, alimentação da criança, né? Eu faço abordagem geral, mas eu sempre pergunto de tela, meus pacientes, eu sempre pergunto, né? Porque eu sei que está associado, né? Eu falo Uhum, até por mim, fico muito no celular, minha cabeça dói muito, tem dia que eu uhum. fico aqui, e aí à noite também, tanto que eu tô tentando reduzir um pouco, é um pouco difícil, a hora que eu fico às vezes respondendo paciente e tal. Mas assim, eu vejo que o meu sono prejudica. E eu vejo no consultório também. Então, crianças maiores, principalmente de 1 ano aí, que aí já começa a ficar, né, mais atenta à tela, Sim, sim. aquele interesse mesmo de parar, assistir e tudo, né? Aí eu vejo que tem alteração, sim, principalmente no período da tarde. E também quando as crianças não cochilam muito bem durante o dia. Então, aqui tá perguntando, criança de 2 anos ainda precisa tirar soneca de dia? Precisa, né? Geralmente Uhum, de 1, 2 sonecas durante o dia, mesmo que seja meia horinha, 40 minutos, são bacanas para poder ajudar. Então, eu sempre pergunto de tela e eu sei que tem interferência. Eu tive também uma uhum. paciente, ela falou, ah, Mila, mas é porque eu tenho dificuldade, eu tô sem rede de apoio. Eu falei, mas você precisa ajudar sua filha, né? Porque a gente precisa Sim, de mim. E ela falou que quando ela reduziu, que realmente é. ela viu E o diferença. resultado? É muito interessante isso, porque a principal resistência dos pais é justamente com medo. É claro que a rede de apoio é essencial nesse sentido, mas eu percebo que eles acham que é muito mais difícil do que realmente é. Porque aqueles que realmente começam a fazer alguma alteração percebem que a vida volta para os eixos, né? Assim, em todos os sentidos, desde o sono da criança, que favorece e facilita muito da rotina deles enquanto pais e das crianças. Uma deles é o sono, né? Quem não quer uma criança que durma bem, gente, né? Eu sou mãe, assim, a gente percebe quando a criança dorme bem, como ela é no outro dia, em todos os sentidos. Então a gente às vezes precisa sair um pouco daquela zona de conforto que normalmente a gente fica acostumada ali com a presença da tela para promover uma mudança, e normalmente mudanças na rotina envolve aí uma necessidade muito grande de persistência, principalmente no que diz respeito à tela da criança, né? Se ela já usa por um tempo aí maior, provavelmente vai ser um pouco complicado, mas é só insistir e manter a rotina que tudo dá certo. Eu nunca me lembro do meu esposo, ele falou uma vez comigo, ó, foi igual a chupeta, né? Então a gente precisou persistir um pouco, mas dá tudo certo. E quanto mais jovem a criança, mais fácil essa modificação. Você estava falando aí um pouquinho, Camila, eu lembrei de um caso uma vez, de uma mãe que eu encontrei no parquinho, estava lá com minha filha, e aí eu falei assim, a menininha estava brincando com minha filha lá no parquinho, no interior de meus pais, e aí eu falei bem assim, bora Lu, vamos para casa que tá ficando de noite, né? Aí, ó, a coleguinha também vai. Aí a mãe falou: não, que nada, ela não vai. Ela não vai, não, ela vai ficar por aqui. A menina era mais nova que minha filha. Minha filha hoje tem 5 anos, na época tinha 4. E a menina era mais nova. Então era, tinha assim, 2 anos e meio. Aí eu falei: não, não vai agora, não, não vai dormir, não, menina, que eu tinha uma certa intimidade com a mãe. Ela falou: ixi, minha filha, dormir aí? Aí dormia lá pra, sei lá, meia-noite. Eu falei: é mesmo, e ela é. E outra coisa, dorme, quando dá 2 horas, ela acorda. E eu, morta de sono, entrego o celular pra lá, pra ela ficar assistindo. E aí eu fui assim, eu fiz o quê? E ela é minha filha, e aí depois ela só vai dormir de novo lá para 5h30, 6 horas da manhã. Eu fiz, eu não acredito numa coisa dessa. Aí acabou que eu fui conversando com ela, tinha uma liberdade um pouco maior, e aí eu falei assim, fulana, tire isso dela, você comece a organizar a rotina do sono dela, né? Tente voltar ao horário normal e tire a tela. Eu sei que inicialmente você vai falar, poxa, mas ela vai continuar acordando 2 horas, e o que é que eu faço com o sono? Vai ser difícil, talvez, mas se você talvez persistir ali em alguns dias, talvez tudo isso se resolva. Agora, se você mantiver esse comportamento, só vai cada vez mais piorar. E ela falou, eu não estou aguentando, enfim. Aí foi falando realmente que ela já estava estagnada com essa situação. E depois de um tempo ela falou comigo, olha, eu tirei. E foi difícil no início, mas está muito melhor. Então eu acho que existe um pouco dessa barreira, dessa tentativa, né? E é só um teste, uma tentativa que os pais podem fazer aí nessa mudança, e acho que a resposta no hábito da criança e na rotina familiar muda muito. Agora, Camila, para a gente falar um pouquinho já sobre a tela, queria que você explicasse se você é,
entende como que ocorre essa interferência da tela no sono. Por que essa interferência é tão forte, principalmente nesse fator assim, do sono da criança? O que ela modifica no corpo da criança para fazer com que o sono seja prejudicado? Na verdade, muito por causa da luz, né? Que a tela emite. Então, ela está associada a. Peraí, que fugiu a palavra. A luz da tela, tanto que às vezes até tem até uns programas, mas eu coloco a tela amarela. Sim, Enfim, a luz em si, ela estimula o nosso cérebro. E aí libera dopamina. É como se fosse uma droga que vicia. Libera dopamina e o cérebro fica ó, acordado, né? não fica acordado, fica agitado mesmo, né? Então, esse é o principal fator que está associado. E também tem a questão, por exemplo, dos desenhos que são coloridos, que são imagens, que tem música. Que geralmente criança Sim. gosta disso, de musiquinha, de vídeo e tal. Deixa a criança mais agitada. E igual o Dani está aqui falando, demora depois para poder desligar. Demora. Né? Então, esse processo, na verdade, é um processo assim, lento, né? Isso. Chega aqui e tal, e deita na cama, apagou, né? É raro isso acontecer, né? No Isso. dia a dia. Então a gente precisa, assim, o corpo precisa entender que tá na hora de dormir, que tá de desacelerar pra você ir. E criança, principalmente, tem isso muito marcado. É muito difícil a criança que chega, bate na cama, puf, acabou. Não, É mas verdade. a mãe sabe. Tem que Sim. pegar tem que pegar no colo, aí dá um banho, aí fica conversando ali, e até dormir. Então é um processo. Às vezes a gente adulto, quando tá esgotado, a gente bate na cama e dorme. Mas a criança é diferente, né? Então assim, Sim. é difícil, demora para desligar mesmo. Eu adorei essa expressão que Dani usou. Então assim, a tela libera mesmo o hormônio que deixa a criança ligada, agitada. Ligada. E é por isso que prejudica mesmo o sono. E também uma coisa importante da tela é estar associada à miopia. Tem estudos mostrando, principalmente celular, tablet, que fica ali mais próximo, Aham. desenvolvimento de miopia em crianças. Então a gente tem que ter bastante cuidado mesmo. Verdade. Existem alguns pesquisadores que até falam que o nosso próximo grande problema será uma epidemia de insônia, né, devido a não só das crianças, mas principalmente delas, porque elas estão pegando em um período muito crucial do desenvolvimento, que é a infância, né? Mas nós também, como você falou, eu também percebo quando eu trabalho à noite, que eu tenho aula à noite, eu sinto que é difícil para mim dormir. Então a gente tem que pensar assim, se para mim, né, que já sou uma adulta, que estou com o meu sistema nervoso formado, que já consigo inibir certas coisas por conta desse desenvolvimento, sofro com isso, imagina uma criança, né, que absorve tanto isso, que passa por esse desenvolvimento tão crucial na primeira infância. E a dopamina tem é o mesmo fator que faz a criança. Às vezes a mãe fala assim, mas ele gosta tanto, é tão bom. E eu falo, é claro que é bom. A dopamina é o neurotransmissor do bem-estar, então ele vai se sentir bem, só que em um nível muito alto. E é justamente por isso que ele fica acelerado, é por isso que ele fica encantado, é por isso que ele é atraído para a tela mais do que qualquer outra atividade, bicicleta, ler livro, porque o nível de dopamina é muito superior do que essas outras atividades. E como você falou, Camila, esses impactos nos olhos são importantes, porque é um tipo de estímulo que chega por onde? Pelos olhos. Né? Alguns pesquisadores falam, é uma droga que não entra por aqui, não entra por aqui, né? Entra por aqui. Entra pelos olhos, e os olhos eles estão diretamente conectados com o sistema nervoso, né? Então atrás dele tem um nervo óptico que se cruza lá na base do cérebro e faz conexão com a glândula pineal, que está relacionada com a secreção da melatonina. Então a primeira coisa é upar o sono, porque aí diminui a melatonina, que é esse hormônio relacionado com o sono, e que, como você falou, é liberada aí por conta da escuridão. Aí luz, 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 baixa melatonina, e é por isso que a criança tem dificuldade para dormir. E aí toda a repercussão do sono que você já falou, não só no desenvolvimento, na aprendizagem, no bem-estar. Às vezes no outro dia eu fiz uma enquete aqui, até de propósito, assim, para eu ver, perguntando qual é a primeira reação que a criança que usa muita tela tem. Se os pais percebiam se era no sono, no comportamento, tipo irritabilidade, interação social, cognição. E a maioria deles responderam que era a irritabilidade.
Só que a irritabilidade é um sinal da falha no sono. Um sono, é como você falou, né? A criança no outro dia, às vezes a gente fica focado no tempo e não repara como é o dia seguinte dele. É. Então, um sono aí inadequado, aí a criança irritada, com a baixa tolerância à frustração, se zanga com tudo. Um sinal, será que esse sono realmente está sendo reparador? Né? É. E Isso é é uma questão. muito comum. Ai, doutora, meu filho é muito nervoso. Gente, eu vejo É. pais, eu fico, gente, bebê é nervoso. Como que ele é nervoso? Ai, doutora, ele é Isso muito mesmo. nervoso. Ai, calma. Ficou. É isso. É que o bebê é nervoso. É porque, na verdade, o bebê é irritado. Então, a criança é irritada, Irritado. aí tem uma dieta inadequada, muita farinha, a criança tem muito Isso. aí bota muito na tela. Então, É. É. muitas coisas, né? Criança que não São dorme. muitos fatores externos, né, que É, estimulam a criança. e Então, quantas doenças aí nós temos, né, Camila, de problemas crônicos que são secundários aos hábitos de vida, né, das pessoas. Um deles é, por exemplo, a tela, né, que chega e é um hábito de vida. Então, é estimulante para a criança, coloca ela em um estado ali de estresse crônico, ela fica ligada o tempo inteiro. E as reações corporais começam, desde cansaço, irritabilidade, falta de sono, né? Enfim, então tudo isso pode influenciar. O que eu acho mais grave do sono é que, como ele, como você falou, é o próprio reparador, se a criança está sob estresse crônico, né, com aquele sistema nervoso super ativado, não está tendo a pausa adequada para fazer esse reparo e o sono não é reparador, então ele vai perpetuando o ciclo, né, de cada vez mais a criança. E é tanto que esse fator é tão importante que quando a pessoa fala assim para mim, se você pudesse dar uma única orientação em relação a telas, qual seria? Eu falo, o cuidado com a noite. Né? Então, assim, eu não quero fazer mais nenhuma outra coisa. O que é que eu posso fazer? Uma coisa só. Eu falei, tirar da noite. final Né? da tarde, 4 horas. Isso. Então, Isso mesmo. Então aqui a gente já entra, Camila, para nossa parte de orientações, né? Vamos uhum. falar um pouquinho do que as pessoas, né? O que você orientaria para essas pessoas estarem fazendo em relação ao cuidado do sono, né? A higiene do sono, o preparo do sono da criança. Aham. É só um adendo aqui, que no ano passado, né, por causa da pandemia, a gente houve um aumento de, na verdade, assim, de diagnósticos, mas na verdade, assim, de suspeitas, né? Não chegou a fechar Uhum, de crianças autistas, de crianças com atraso de fala, teve muito de sim. falsamente autista, na verdade, porque as crianças tiveram um atraso de desenvolvimento, atraso de fala, Uhum, de sociabilidade, socialização, e aí ficou essa autista. E tudo relacionado ao aumento de telas por causa da pandemia. Aula online, sim. os pais estressados, crianças estressadas, enfim. Então, houve esse aumento assim, de suspeitas, né? Durante o Uhum, por causa disso. Então, uns dos efeitos negativos. Então, assim, o que eu oriento, né? Na medida do possível, eu acho que a gente tem que ter noção do que pode fazer mal, né? Porque você tendo conhecimento, você toma a sim. atitude que você quer. Então, o que eu falo? O meu papel não é julgar, né? Tem gente que fala, mas você fica falando na rede social, né? Não. Eu falei, gente, mas é porque eu tenho que passar a informação para vocês. O Sim. que vocês vão fazer com a informação, aí É cada um, é. é consciência de cada um. Então, assim, o que eu oriento, né? A poder fazer? Reduzir o máximo possível. Se zerar telas é a recomendação. Zero telas de 0 a 2 anos. Ótimo, Uhum, ótimo. Não tá difícil, você vai reduzir o máximo possível. De preferência, se for usar televisão. É menos nociva que celular e tablet, tá? Outra uhum. coisa, tirar aquele de costume. Eu tenho, por exemplo, meu irmão. Eu, quando eu vou muito na casa do meu irmão, é acordar e ligar a televisão. Isso me dá uma É. agonia. Falei, gente, não precisa acordar e ligar a televisão. Deixa a criança despertar, ela vai brincar com alguma coisa, ela vai tomar café, né? Tirar esse Uhum, tomar café, comer, jantar, almoçar, se alimentar com sim. alimentação também é um hábito ruim que a gente precisa tirar, né? Então, assim, na hora de comer, você não tá aqui do lado da criança, dando a comida pra criança, prestando atenção na criança, pronto, desliga a tela nesse momento, tá? Sim. Então, assim, evitar essa coisa de acordar já liga a televisão. Não! Acorda, bota a criança pra brincar. Na hora Uhum.
eu vejo algumas mães, né, que estão em casa, a doutora, aí na hora que eu vou fazer almoço, tudo, aí às vezes eu preciso ligar um pouco. Pronto. Então você acordou, Aham. não liga a televisão, deixa ela brincando. Na hora de dar comida, você deixa desligada. Na hora de botar pra dormir na sonequinha, você deixa desligada, né? Então você vai Isso. usar nos momentos que não tem jeito, que aí você não tem Uhum. que perder aquele costume. Eu vejo muitas vezes nos stories aqui no Instagram. Eu não sou fiscal de ninguém, eu não fico julgando ninguém, não. Mas eu vejo a criança no chão, por exemplo, eu tô apontando aqui por causa aqui da minha sala. Bota, né, o tapetinho ali na frente do sofá, aí deixa Aham. o tapetinho e a televisão lá ligada. Às vezes a criança nem tá prestando atenção, porque bebê às vezes não presta tanta atenção. Desliga, Aham. não, deixa brincar com os Sli- dedos, né? Deixa brincar com. Aham. Então a televisão passa nos momentos de Verdade. desespero, que não tem o que fazer. Verdade. Aí, beleza, você liga. Eu acho que isso aí já é uma vitória. Uhum. Outra coisa, Uhum. a televisão quando você tem algo em casa, né? Eu falo que isso vai ser um desafio pra mim, porque, né? Como Tudo é desafio, Camila, de agora em diante. né? Para mim, eu acho que os principais desafios para mim de maternidade vai ser amamentação e sono relacionado à tela. Por quê? Eu vou chegar, meu marido vai chegar, aí vai brincar com o menino. Aí daqui a pouco vai ficar meio entediado, porque, né, eu conheço meu marido. Então, assim, ligar a televisão, entendeu? Então, assim, é um longo papo que já começa de É, agora. já começa de agora. Exatamente, para poder tentar não ligar a televisão no final da tarde Sim, à noite, né? Tentar não ligar. Eu sei que sim. eu vou chegar cansada do plantão, que eu vou estar estressada, que eu vou estar mal-humorada. Uhum. Vou tentar melhorar isso aí, né? Porque Sim. depois, quando Uhum. você coloca o hábito, a criança não acostumou. Igual você, eu nunca dei danoninho para criança. Como é que você sabe que ela não vai, gosta, nunca comeu, então não faz. Uhum. Então, se você Verdade. a tela, não faz tanta diferença. E eu tenho um colega que me dá esperança, não sei se Lorena está aqui ainda. Lorena, que é advogada, que é a esposa de Alan, que é gineco. Aham. Falou, Camila, com Catarina, minha primeira filha, eu ainda usei tela. Com Teodora, não usou tela lá em casa, até 2 anos, zero E tela. Eu falei, tudo bem, né? você conseguiu, Alan? Conseguiu, porque eu falei, vocês dois trabalham muito, Lorena trabalha muito, Lorena dá aula online agora. Não usou. Eu falei, então, se você conseguiu, eu também tenho fé, né? Vai, pode ter certeza. Quando a gente vê pessoas próximas da gente que dão Sim, força pra gente, né? Então, assim, sim, dá sim. pra ir o máximo possível. Então, assim, não acordar, ligar a televisão, né? Deixar a criança brincar sozinha, deixar a criança brincar com os brinquedinhos, deixar a criança solta pela casa no sentido de deixar a criança engatinhar no chão. É até melhor pro desenvolvimento neurológico da criança. Uhum. E ligar somente nos momentos que, assim, não tem jeito e tudo, e é melhor televisão do que celular e tablet. Então, Isso, é essa. isso Outra, mesmo. evitar final da tarde e à noite, né? Então, assim, outra coisa, igual Dani comentou aí, ela falou que coloca a filha dela para dormir de tarde, apesar de ter 5 anos, a filha dela dorme à tarde, e já economiza aí um tempo de tela, né? Uhum. Falou que ela economiza tempo de tela, é a hora que ela, né, deve tirar também para fazer os afazeres, né, casa Isso. da casa e tal. Então, é a hora ali que ela reservou, a criança está dormindo, ela vai cuidar da casa, né? Então, aquele Sim, cochila, você consegue estabelecer aí, né? Mais um tempinho de descanso de tela, mais uma economia de tela na vida da criança. Então, são pequenas verdade. que vai tomando e colocar na rotina, né? Criança, e acalma meu coração, de rotina. Hora de acordar, hora de tomar banho, hora de comer, hora de cochilar. Hora de acordar de novo, hora de brincar, daqui a pouco come de novo, daqui a pouco cochila de novo, daqui a pouco brinca, daqui a pouco cochila. Então, assim, ter aquela rotina para criança é excelente. Criança que tem rotina dorme melhor. Verdade. Minhas amigas entre os pacientes, então, rotina. Outra coisa, diminui tela, né? Tal, ritual. Uhum. O que é esse ritual de sono? Você pegar, por exemplo, deu a jantinha, 5h30, 6 horas da tarde, é um horário bom para não dormir muito, barriga cheia, digestão, atrapalha às vezes um pouco o sono. Então, ali, por exemplo, jantou 5h30, 6 horas, brincou uma brincadinha mais suave, leu alguma coisa, tal. Banho, pijama, ler um livrinho, mamar, dormir. Criança maior já não vai mamar, né, gente? Mas é só para Sim. você ter uma noção. Então, ter esse horário. E ter o horário. Agora, por exemplo, todo dia dorme meia-noite. Todo dia a gente vai antecipando um pouquinho. Então, amanhã nós vamos 11h30, faz a rotininha de sono 11h30 da noite. Ah, é fácil. Você falando que é fácil. Não, não é fácil. Dá trabalho. Aham. Anos aí sofrendo, ajustando. Todo dia você 15 Sim. minutos, 15 minutos. Até começar
aí entrando no eixo. Então, essa rotina Verdade. de sono é o principal de sono, tá? Então, igual Uhum. a gente vai na igreja, né? No culto, na missa, tem um ritual, né? Então, criança vai fazer o ritual para dormir, para a gente ensinar a criança a dormir. Isso a gente está ensinando a criança a dormir. Então, para a criança Sim. segura, todos os dias é daquele jeito. Então, você vai dar segurança para ela de que você vai estar ali, vai ajudar ela a dormir. A criança vai se sentindo bem, a segura, e aos poucos vai melhorando o Vai sono. dormindo, Tá? vai melhorando. Bacana, muito bom. Você falou aí, Camila, sobre o horário da noite dos pais, né? Essa angústia de realmente, poxa, chego cansado, né? É um dos horários que as pessoas mais entregam as telas, é à noite. E assim, eu lembro que eu falei uma vez com a moça, uma mãe falou bem assim, eu vou fazer o papel do filho, quer ver? Olha, você foi trabalhar, porque ela falou assim, minha filha não pega na tela durante o dia. Ela fica o dia inteiro com a babá. Minha babá é ótima, parece uma criança, brinca com ela, não sei o quê, elas brincam o dia inteiro. Quando eu e meu esposo chegamos à noite, aí minha babá vai embora, aí é a hora que ela assiste a tela. Aí eu falei, vou fazer o papel do seu filho. Poxa, mamãe está trabalhando o dia inteiro, papai também. Eu fico com a babá, é muito bacana, eu brinco. Só que à noite, que é o único momento que eu tenho para estar com ela me entrega para a tela. Uhum. Então, não é que é birra com isso, com aquilo. Você não apoia os pais, todo mundo cansado. Não, não é, gente. É que a gente também tem que olhar pelo ponto de vista da criança. Já tem muita gente falando dos pais, das mães, tem que facilitar realmente, mas quem é que fala por eles? Né? Então, assim, é preciso um momento de interação. Eu sei que é difícil, mas se você se dedicar um momento e fizer tudo isso, ele provavelmente vai dormir mais cedo e você vai ter o seu tempo de descanso. Tudo bem, entendeu? Então você vai ter também seu momento de descanso. Uma criança regulada, né? Você falou aí de todas as alterações hormonais, de como fica o corpo da criança. Nessa bagunça, uma criança regulada é muito mais fácil de lidar em diversos fatores. É igual a alimentação também, que as pessoas falam assim, eu uso tela só para um momento. Quando é para fazer a criança comer, porque ela não come bem, então eu distraio ela com a tela e enfio comida. Eu fiz, ótimo, então você distrai, ensina ela a se distrair, mas não reclama depois quando ela estiver distraída para aprender. Porque o cérebro só aprende uma coisa, se distrair. Então a gente precisa entender o que significa para depois a gente não chorar lá na frente. Então é difícil, né? Mas a gente precisa fazer esse esforço de estar, para quem já está nessa e quer retirar, exatamente o que você falou. E tentando aos poucos, né? Ter um cuidado muito importante com a noite. Então, retira logo de um momento que é a noite. Se essa criança tem dispositivos eletrônicos no quarto, a orientação não é só minha nem sua, é de uma equipe muito grande que já fala que não deve ter dispositivos eletrônicos no quarto da criança. Então, nada de televisão, nada de computador, nada de tablet, de celular. Tira isso do quarto. O quarto é um momento para dormir, né? Então, o ritual todo envolve isso. Eu sei que também existe uma questão aí muito grande de indústria cultural, né? De que o quartinho da criança tem... Quanto mais o nível socioeconômico, maior é a televisão, são os dispositivos, né? Então, a gente tem que ir tirando isso, quebrando, entendendo que existe uma indústria muito grande por trás de tudo isso. Desde a venda dos aplicativos, filmes, desenhos de que ensina inglês e tudo isso. Então, não é verdade, né? E existe uma enxurrada de artigos que provam isso. Então, tirar esses dispositivos da noite, evitar que as crianças usem telas de mão, que são as piores. É muito importante entender essa diferença. Você falou, se for para usar, dá preferência para televisão, isso mesmo, a televisão. É bom lembrar de como era na nossa época. Uma televisão a certa distância, onde você ficava assistindo um conteúdo que tinha hora para começar e terminar, não era Netflix que a gente ficava mudando, né, constantemente aí. Então, assim, determinar o horário, tentar colocar na televisão uma certa distância e evitar as telas de mão. Tela de mão foi provado cientificamente que é muito pior, mas não é pouco não, é muito pior do que as telas passivas, que é a televisão. Né? Claro que a televisão ela pode se transformar num celularzão, se você entregar o controle para a criança. Aí ela fica interagindo, interagindo, interagindo. Né? Então, assim, evitar a tela interativa para a criança, isso é muito importante, gente. Muito importante. E, é claro, dar preferência por atividades e desenhos que não tenham tantos estímulos visuais.
intensos, tantas cores, movimentação. Isso também foi provado como sendo um estimulador muito forte para o cérebro. Teve até um estudo, uma vez, em torno de um grupo de crianças que assistiram um episódio em 1997 do Pokémon. Era uma cena de batalha entre dois personagens e tinha muitas luzes, efeitos visuais, né, na cena. E a maioria delas, que apesar de não ter tido histórico de convulsões, a maioria delas, mais de 70%, tiveram convulsões. É claro que é um exemplo extremo, mas acontece, né não, Camila? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, dê preferência por desenhos, e hoje os desenhos são muito iluminados, muito velozes, a maioria deles não condizem com a realidade. Né? Tente buscar desenhos que tenham uma menor velocidade. Eu acho que isso as pessoas focam muito no conteúdo, é importante também, mas na velocidade elas não se dão tanta importância, né? Então ter cuidado com a velocidade das cenas e, como você falou, nem ser a primeira coisa do dia, nem a última coisa a ser feita na vida da criança. Então acordou, deixa essa criança explorar, brincar, né? Fazer outras coisas. Primeiro, fazer a atividade da escola, né? Então, primeiro a responsabilidade, depois a diversão, né? Eu com minha filha, eu falo com ela sempre dos 3 porquinhos. Eu falo, lembra do porquinho que construiu a casa, né, de tijolo? Então, primeiro a responsabilidade, depois a diversão. Então, se a gente tem tarefa, tem aula, tem isso, tem aquilo, a gente vai focar primeiro no que deve ser feito de responsabilidade. Depois, aí você vai brincar, você vai desenhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, né? Então, é importante levar isso também para a tela. Então, a primeira coisa do dia sem a tela, né? A criança nem comeu direito, nem escovou o dente, tá de pijama, já tá na frente da TV. Então, é importante a gente ir tirando isso também. E acredito que o ponto mais forte, é claro, nesse sentido, já que estamos falando de criança, é dar o exemplo também. Então, não adianta de nada eu falar para a criança, ô menino, desliga a televisão, lá que está, vai dormir. E eu tô lá, deitado, no Instagram, rolando, né? Minha filha, esses dias, a avó chegou e foi dormir com ela. E aí, a avó falou, Lu, vai dormir. Aí desligou a luz do quarto, ela deitou, enfim. No outro dia ela, mamãe, você não sabe, eu fiz o que foi. Eu fui dormir com vovó, e aí eu fingi que eu estava dormindo, mas ela pegou, me colocou para dormir e ligou o celular dela. Aí eu fiz, foi mesmo. Eu fiz, e como é que você sabe? Ela, porque eu vi a luz. A luz incomodou, não era a luz dela, era a luz da avó, né? Então, a criança começa a perceber assim, tá inconsistente. Mamãe pede para eu não usar no almoço, mas ela tá o tempo inteiro usando, né? Então, ela percebe que não tem essa coerência. E como a criança, ela espelha muito na gente, é claro que existem proporções diferentes. A gente trabalha eu trabalho com a rede social, você também, quantas pessoas não estão aí, e a gente precisa mostrar isso para a criança. Olha, a mamãe tá aqui, mamãe vai agora fazer uma live, mas é o meu trabalho, entendeu? Mamãe trabalha, você não trabalha. Olha, eu vou pegar o celular aqui, mas eu vou fazer uma compra, eu estou fazendo uma comunicação, porque sou eu que faço a compra, porque eu sou adulto, não é você. Né? Então, mostrar para que serve a tecnologia. Né? Que a criança vai... Isso, e mantendo essa autoridade, né? Então, acho que é importante isso também, não inverter esse papel. Então, a gente vai mostrando para a criança, ela vai entendendo o que é aquela ferramenta tão importante e poderosa, e ela vai, inclusive, se preparando para se tornar uma produtora de tecnologia e não uma consumidora, porque tem muita gente que confunde isso, e você pode fazer um exercício. Olha aquela criança lá deitada no sofá, rolando o celular. Ela tem mais cara de consumidora ou de produtora de tecnologia? Né? Então, não vamos confundir as duas coisas, porque a bola da vez é quanto mais usa e quanto mais cedo, mais ele vai se dar bem. Não é essa que todo mundo fala? É a era digital. Meu filho nasceu na era digital, então ele tem que usar desde sempre. Não é assim. Né? Não é assim. A gente que trabalha, que sabe que existem várias ferramentas, é muito difícil, e se a gente não tiver um controle, a gente se vê perdido aqui, ao invés de estar estudando, produzindo conteúdo, fazendo vídeo, editando vídeo, para vir para cá
e dá tudo certo. Então, acho que a gente precisa um pouco dessa maturidade, até de reflexão, para a gente não se ver aí depois arrependido, né? Então, essas são as minhas orientações. A live foi muito boa, Camila. Olha o tanto de perguntas. Eu nem li ainda, que eu fico aqui só conversando com você. Não dei tempo de olhar, mas tem muitas perguntas interessantes, ó. A Tem maioria aqui a... respondendo. Você tá vendo aí? Aham, a maioria já foi respondendo. Essa última Já aqui, foi? a criança que dorme bem, gripa menos. É lógico, porque uma criança que dorme bem, o sistema imunológico vai ficar bom, vai ter imunidade melhor, a criança que se alimenta, que dorme bem, né, faz tudo certinho, com certeza ela vai ficar menos doente mesmo, né? Porque a imunidade tá boa, né? Mas a maioria a gente acabou respondendo mesmo. E tem muitos É comentários isso mesmo. também. Muito bom, foi ótimo, adorei. Muito obrigada a todos vocês por ficarem aqui até agora, né? Olha, vou dizer para vocês uma coisa, não é fácil manter a atenção nas mídias sociais, né? Como vocês estão aqui do início até o fim em matemática. Então, assim, muito obrigada mesmo. Obrigada, Camila, foi muito bom. Obrigada pela sua participação. Sabe que eu estou disponível e para a gente bater outros papos aí com relação a várias outras coisas, tá? Gente, falar para vocês que essa live vai ficar salva no meu Instagram e também vai lá pro canal do YouTube, tá? Então vocês podem assistir em outros momentos também, ok? Ó, beijão, Camila, fique com Deus. Até a próxima, beijão, pessoal, e até Obrigada, mais. gente. Obrigada pelo convite, Diana. Então é isso aí, fica a dica para vocês. E quem tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim e para a Diana, que a gente vai tentando responder, tá? Isso mesmo, valeu. Beijão! Tchau.